Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Summit TV, canal 6, diretamente aqui dos estúdios de Torres. E hoje tenho a honra de receber um nome que ultrapassou fronteiras e superou obstáculos. Escreveu seu legado na história da medicina mundial. Está conosco o Dr. Nelson Heller, uma referência brasileira no mundo da medicina. E uma figura que a gente aprendeu a respeitar pelo seu talento. Dr. Nelson Heller. Prazer, Everton. O senhor, o Dr. Nelson, o senhor é natural de Roca Salles, né? Roca Salles. Começou a infância lá em Roca Salles? Comecei a infância lá em Roca Salles. E então, meus pais foram pequenos agricultores. E então, eu, por exemplo, toda a parte de trabalho na roça eu domino. Aprendeu, veio da roça mesmo, lá da roça, da capina mesmo. Na capina, lavrando, entendeu? Botando boi na canga, pude botar na carreta, entendeu? Então essa foi a minha base. Então isso aqui, sabe o que, Everton? Uma coisa que eu gostaria, entendeu? Dizer assim para o jovem, entendeu? O jovem nunca pode perder a esperança. Porque eu, por exemplo, eu era uma pessoa pobre, entendeu? Tínhamos nos primeiros anos, o sapato era tamanco, entendeu? E tive a sorte, entendeu? De meus pais moravam no interior de Roca Salles, eram agricultores. E o meu pai teve uma visão muito interessante, porque nós tínhamos uma escola na localidade. Uma escola na localidade. Era um vizinho, seu Albino Heffliger, era o professor. Mas ele era um professor, entendeu? Um agricultor. Ele era professor porque ele sabia ler, escrever e sabia tabuada. Então, aí o pai, ele achou aquele ambiente meio pobre e o pai nos botou numa escola evangélica na cidade de Roca Salles. Então, a partir do 3º ano do primário, eu estudei em Roca Salles. Em Roca Salles, eu tinha um professor chamado Léo Winkel. O Léo Winkel, porque o que eu, o jovem, fazia? Eu fazia os temas diários da escola, entendeu? Eu fazia direto. Eu sempre tirava assim, notas boas. Então, eu tinha um irmão chamado Enélio. O Enélio, ele era meio excêntrico, ele tinha problema de nistagmo. E o Enélio, então, não conseguia me acompanhar por causa da doença ocular dele. E o professor Léo Winkel, eu cresci lá na comunidade. Entendeu? Como eu cresci? O professor Léo Winkel, vendo que eu era um aluno esforçado, no Natal, eu fazia o papel do José na árvore de Natal. E o Natal era festejado em Roca Salles, no clube recreativo, um clube enorme. E lá ali, entendeu? Eu comecei, entendeu, a pensar, entendeu, em estudar e tal. E que momento assim o senhor acha que o senhor viu que decidiu mesmo ser médico? Pelos 10, 12 anos, entendeu? Mas a minha sorte foi, eu sou protestante, né? Eu sou da IELSB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Aquela igreja evangélica tradicional mesmo, sim, a luterana, né? E então, eu sendo da minha igreja, eu sendo protestante, eu digo sinceramente muita coisa, entendeu? Eu recebi pela igreja. Porque o pastor, ele vendo, o chamado pastor Brackemeyer, era um alemão, tal, e ele via assim, ó,
que eu ia muito bem nas aulas de doutrina. Sabe o que é? Tu já tiveste doutrina? Não. A aula de doutrina é o seguinte, que tu estuda a Bíblia e os 10 mandamentos, entendeu? Tem que saber tudo, né? E o pastor ficou impressionado, que eu dominava e tal, e aí ele disse assim, ó, me perguntou um belo dia desse, se eu não queria me tornar pastor da igreja protestante ou professor da nossa igreja. Eu pensei, olha, eu vou pensar, mas eu gostaria. Mas só o seguinte, eu disse para ele, porque meu irmão tinha estudado, não sei se tu viu falar, no Alberto Torres, em Lajado. Era uma escola muito famosa, entendeu? Sim. E meu irmão estudou 1 ano, e meu pai, ele não aguentou de pagar o colégio. E o pastor me convidou para ir para ser pastor ou professor. Eu disse, professor, eu gostaria muito, mas só que meu pai não tem dinheiro, eu teria que conseguir uma bolsa. E daí começou todo o meu processo. Porque aí o pastor voltou, isso foi em outubro de 56, em dezembro ele voltou, olha, Nelson, eu te consegui uma bolsa em São Leopoldo, num seminário protestante, e tu vai estudar lá. Entendeu? Aí o seguinte, eu fui... E lá começou a... Lá comecei. Estudei 5 anos lá no seminário, mas eu não queria, entendeu? Meu objetivo, Everton, sempre foi, entendeu? Desde pequeno, de ser médico. Por quê? Porque aos 5 anos eu fui operado de uma hérnia inguinal esquerda pelo doutor Conceição, o hospital lá está lá em Roca Salles aí. Aí aquela cirurgia me impressionou, 5 anos eu tinha. E eu gostei muito do ambiente, o doutor me tratou com carinho e tal. Digo, olha, desde pequeno. É a medicina que eu vou seguir. É a medicina que eu vou fazer. E o interesse pela parte de cirurgia... O senhor trabalhou também com o Ivo Pitangui, Sim, o senhor teve em várias universidades. E onde é que surgiu o interesse pela plástica, pela dermatologia? Sim, exato. Bom, aí é o seguinte, eu fiz medicina, né, na URGS, né? Eu fiz 6 anos de medicina na URGS. Aí eu fiz especialização em otorrinolaringologia, cabeça e pescoço. E aí eu vi que na cabeça e pescoço, sabe o que é cabeça e pescoço? Sabe o que é? Nem é o pescoço e a cabeça em cima. Pescoço, é a cirurgia pesada da medicina. É cabeça e pescoço, é câncer de mandíbula, maxilar, orelha. É uma cirurgia pesada, viu? Então eu trabalhava no Santa Rita com o professor Herter e o professor Nédio Steffen. E aí, entendeu? Eu peguei o gosto pela medicina cirúrgica e pela cirurgia plástica, entendeu? Aí, nesse meio tempo, eu estava me especializando em otorrino e o professor catedrático da dermatologia da URGS trabalhava no 9º andar do edifício, na mesma rua que eu estava em Porto Alegre. E aí, um belo dia, ele me perguntou se eu não queria trabalhar na enfermaria dele, na dermatologia. Mas sabe que levei um choque, né? Porque ser convidado pelo professor, o Blup era uma sumidade, né? Catedrático, ser convidado por ele para integrar a cadeira de dermatologia seria assim, ó, uma coisa impressionante. Cheguei na enfermaria na Santa Casa. Outro dia eu fui na enfermaria na Santa Casa falar com o professor. Aí o professor me apresentou para os outros professores, olha, o doutor Heller, o senhor tem uma enfermaria, essa enfermaria aqui, ó, é sua, são 24 leitos que o senhor vai dominar, o senhor vai fazer toda a cirurgia aqui para a nossa cadeira. Mas foi da noite para o dia, assim, né? Foi daí, então, eu peguei, só para tu imagina, a dermatologia da URGS na Santa Casa, na época, ela tinha, assim, uns 10, 12 dermatologistas. Eu era o único cirurgião plástico que fazia a pele. E o que dá na dermatologia? 90% é câncer de pele. Entendeu? Aí eu comecei, por isso que eu entrei nessa área da cirurgia da pele, do câncer de pele.
E eu vi falando antes aqui com o pessoal aqui, da alta incidência aqui, que tem de câncer de pele aqui em Torres, né? A incidência é muito grande. A nossa região sul, né, doutor? Por Exato. incrível que pareça, nós temos uma temperatura mais fria aqui, mas temos a maior incidência de Exato. câncer de pele. E como nós estávamos comentando ali nos bastidores ali, o crescimento pode chegar a 700 mil casos de câncer de pele no Brasil, um aumento muito exagerado, né, doutor? Exatamente. E o que se leva a transformar aquela célula cancerígena? É os raios de sol, porque uns dizem que é bom, outros dizem que é ruim. 98% é raio solar. E quais são as regiões, entendeu? Bom, aí vamos falar um pouquinho de câncer. Porque o câncer tem três tipos básicos. Entendeu? 3 tipos básicos. O câncer de pele, chamado câncer basocelular. O que é basocelular? O nome já diz, é base. Ele acomete toda a pele da face, entendeu? Toda a pele da face. E o basocelular, ele fica só retido no local. Tu tirando ele do local, tu erradica o problema. Ele não cria raiz, ele Não cria faz raiz. isso aí. Mas aí tem um outro, esse é o basocelular, né? O outro câncer de pele chama-se espinocelular. Onde é que ele dá mais? Ele dá mais no lábio inferior. Por que ele dá no lábio inferior e não dá no superior? Sabe por quê? Não faço nem ideia. Por quê? Porque o lábio inferior, o Everton, ele está, de acordo com os raios solares, eles incidem verticalmente sobre o lábio inferior. Então, raramente eu peguei na minha vida um câncer de pele de lábio no lábio superior. É sempre no inferior. Sempre no inferior. Porque o inferior ele está assim, ó, ele está na horizontal e o raio pega ele vertical. Então aqui, por exemplo, no sul, eu andei lendo, a camada de ozônio aqui nessa região, ela é prejudicada. Então o raio solar, quando ele atravessa a atmosfera, e aqui no sul, não se sabe por quê, ele passa direto. Então, por isso que nós temos a incidência esse alto índice. É bem maior. Exatamente. Então, isso foi uma parte, entendeu? Que eu me interessei na época e tal. Mas aí, entendeu? Eu estava fazendo essa residência na otorrino e cabeça e pescoço e na dermatologia. E um belo dia, o seguinte, chegou em Porto Alegre o professor Pitangui para dar uma conferência. Eu fui na conferência do professor, sabe quem é o professor Pitangui? Sim, né? sim. Infelizmente, ele nos deixou em 2016, entendeu? E tu sabe uma coisa interessante que eu li essa semana do professor Pitangui? Eu acho, entendeu, na vida, que o estresse, ele é muito importante, entendeu? Tu tem que evitar o estresse. Sabe quando o professor Pitangui faleceu? Teve a Olimpíada aquela, mundial, né? Sim. Te lembra? Lembro. Aí desfilaram nessa Olimpíada todas as grandes autoridades, a Marta desfilou, e o Pitangui, ele desfilou também, num carro, onde é que ele ficou o tempo todo de pé. Mas o Pitangui já tinha 93, 94 Sim. anos. Isso foi em 2016, né? E ele ficou todo esse tempo na Olimpíada, entendeu? Representando o Brasil, sentado ou de pé numa cadeira. E aquilo eu acho que foi muito estresse para ele, porque o evento, da Olimpíada, foi no dia 15. Sabe quando é que ele faleceu? Logo em seguida. No outro dia. No outro dia. Faleceu. Então isso nos deixou E eu era muito, muito amigo dele. E o que foi para o senhor assim, trabalhar ao lado dele, o aprendizado dele com... Foi uma coisa impressionante, entendeu? Na realidade, ele é nosso ícone, né? Todo mundo queria frequentar a clínica. Eu frequentei a clínica, mas aí eu fiz uma amizade muito forte, porque eu opero na Alemanha também, né? Lá com um grupo da Áustria e de Viena, de Munique. E em Viena tem anualmente, em fevereiro, o grande baile
da Europa. Tu sabe que na Europa, antigamente, os bailes eram aquelas coisas assim, glamurosas, entendeu? As pessoas, as mulheres, com vestidos lindos, os homens todos de fraque. Então, esse baile é um baile que se dá anualmente em Viena. Chama-se o Baile da Ópera. Eu tinha estado com o Pitangui, mas eu nunca tinha estado assim, digamos, dias e dias com ele afins. Uma coisa é tu conhecer o professor na clínica, outra coisa é tu conhecer ele na vida privada. Aí nesse baile da ópera acontece uma coisa muito interessante. Nesse baile da ópera, em Viena, é o chamado, em alemão é Opernball. Em português, o baile da ópera. Nesse baile da ópera, os vienenses, que é um povo muito culto, muito adiantado, os vienenses, né? Eles até em pequenas ações, eles são inteligentes. Eles têm o baile da ópera, o Everton, e esse baile da ópera serve para as famílias trazerem para seu grupo familiar um elemento estranho. Tu imagina? Por exemplo, tu tem uma família aqui em Torres, então tu tem tua família tem obrigação de uma vez por ano nesse baile trazer uma ou mais pessoas totalmente estranhas a ti no teu baile. Aí esse grupo da Alemanha, sabendo que eu tinha estudado com o Pitangui, eu estudava na Alemanha, esse grupo lá me dizia assim, olha, Nelson, tu vai ficar encarregado de convidar o professor Pitangui para o baile que vai sair na quinta-feira de noite, em Viena, o baile da ópera. Pô, mas vem cá, mas eu estou aqui na Alemanha, o Pitangui está no Rio de Janeiro, foi segunda-feira e o baile é quinta, né? Sim. Imagina a correria. A correria e a responsabilidade minha de trazer. Aí eu liguei para o Pitangui, olha, professor, é o seguinte, o senhor tem um baile da ópera quinta-feira? Não, porque eu sei que o baile da ópera eu já conheço, já estou bem conhecido, que ele tinha casa na Suíça e tal. Eu já ouvi falar do baile. Pois é, professor, mas tem outra coisa. A clínica aqui está lhe convidando, o senhor ser nosso convidado especial na ópera. Isso é na próxima quinta-feira agora. Aí o Pitangui disse assim, Nelson, vamos fazer o seguinte, é 2 horas. Tu me liga às 6 horas de novo, que eu vou dizer se eu posso ou não posso ir. Isso foi segunda-feira, né? Na quinta-feira eu ligo para ele. Eu estou indo. Tá chegando. Estou chegando. Bom, aí ele chegou quinta-feira num voo, ele tinha que fazer uma escala em Frankfurt e tinha que, depois de Frankfurt, chegar até Viena, né? Aí ele chegou às 7 horas. Bom, aí o baile é com fraque. Lá que ele não trouxe o fraque dele, né? Aí nós tivemos que ir na costureira. Mandar fazer um para ele. Das 7 às 11 da noite, para a costureira fazer o fraque dele. E a costureira já tinha cortado o fraque, mas mesmo no meu corpo. Para servir nele. E daí, mas aí o fato interessante que aconteceu na noite. Aí, tu sabe que na época, no ano 2000, o grande corredor do mundo era o Niki Lauda, né? E o Niki Lauda é vienense, ele mora em Viena. Ele é austríaco, o Niki Lauda. Sim. Te lembra, né? Sim, o Niki Lauda, o famoso corredor, né? E o Niki Lauda estava sentado numa cadeira lá longe, e quando ele viu o professor, porque o Niki Lauda tinha sofrido um acidente, ele perdeu uma orelha, e o professor Pitangui tinha operado a orelha. Perfeito para ele. Tu vê o seguinte, eu conheci o Niki Lauda na noite do baile da ópera, ele veio lá de longe para comemorar o professor, porque o professor tinha reconstruído a orelha dele. É assim que começa, né? É impressionante. Uma pergunta importante ligada à área do câncer, Dr. Heller.
O pessoal faz aquela pulsão para descobrir se é câncer maligno, se não é. Claro. Aquilo ali, pelo contrário, sendo benigno, quando faz, ele não entra na célula, ele não está danificando uma célula para fazer esse exame? E essa célula pode se tornar cancerígena? Não, tu diz... Na hora que faz, na hora que o aparelho, não sei como é que é. Faz a biópsia. Faz a biópsia. Quando ele penetra na célula, ele não atinge alguma célula boa também, quando ele faz essa... Não, em geral, tu pega a biópsia e tu não faz ela dentro do câncer de pele. Tu faz, por exemplo, todo o câncer de pele, ele tem uma úlcera, né? Sim. Ao redor ele tem uma borda, chama-se borda perolada, e a gente faz a biópsia na borda, onde tu pega uma parte sã e doente. Mas é isso que eu me refiro. Essa parte sã, no momento que entra, ele não prejudica, não danifica aquela célula? Não, aí tu faz a biópsia e 3 dias depois, daí, dependendo... por que a gente faz a biópsia? Quando tu tens dúvida se é ou não câncer. Mas eu, por exemplo, muito câncer de pele, eu, como sou um expert na área... O senhor já analisa já... Eu operei milhares de casos, eu já sei, olhando para o câncer, muitas vezes eu nem faço biópsia, não há necessidade. O senhor já tem a prática dos anos? Já tenho a prática, entendeu? Quantos anos de medicina? Eu me formei em 70. Imagina. Recém eu tinha 3 anos. Aí eu fiz especialização e tal. Em 78 em diante eu comecei a atuar já como especialista na área, né? Entendeu? E aí o senhor começou na plástica e também fez a parte de dermatologia também. Tá. Também trabalha nessa área. E depois então eu fui para a Europa e na Europa eu frequentei os grandes centros de cirurgia plástica, os 6 maiores centros de cirurgia plástica do mundo eu operei. Aí o seguinte, eu fui na Alemanha, eu fui em Munique, entendeu? Eu fui à Suíça, eu fui à Espanha, eu fui à Escócia, entendeu? Andou nos maiores centros de cirúrgicos. E na Escócia, eu fiquei sabendo, na semana passada, na Escócia, eu estudei com 2 grandes cirurgiões. É o John McGregor, que o cara era especialista em câncer de nariz, ele tinha inventado um retalho da fronte para corrigir câncer de nariz. E o outro era um cirurgião da Escócia, eu li semana passada, o nome dele era Ian Jackson, Ian, Y-I-A-N Jackson. Pois esse Ian Jackson, ele me impressionou pela bondade e tal. E esse Ian Jackson, numa época, é que nem o nosso Papa, ele tem uma ligação com o Peru, né? E o Ian Jackson também, ele tinha sabe, o Papa tem uma ligação muito forte no Peru, né? Ele foi um grande... nosso novo Papa aqui, sim. Ele esteve no Peru. Leão 13. Esse Ian Jackson, ele também esteve no Peru. Entendeu? E por que eu te digo isso no Peru? Porque no Peru, esse Ian Jackson era um professor famoso. Aí um agricultor achou uma criança no mato que a família tinha abandonado. Entendeu? Um peruano. Porque o guri tinha um buraco no rosto e uma deformidade incrível no rosto. O Ian Jackson estava no Peru para dar uma conferência. Aí um médico achou esse guri atirado no mato. O peruano, esse gurizinho. Sim. E levou para o Ian Jackson. E ele recompôs o... Não, o que o Ian Jackson fez? O Ian Jackson comprou uma passagem aérea, tá? Levou o guri para a Escócia. E lá, na época que eu estive com ele, o guri peruano estava lá. Aí, tu vê o seguinte, esse cara, o Ian Jackson, ele é um cara tão humano, porque é o seguinte, esse guri não tinha família no Peru. Sabe o que ele fez? Adotou o guri. Adotou o menino, né?
E eu, faz uns dias atrás, esse guri, ele reconstruiu o guri. Uns dias atrás eu acompanho ele, porque essa história desse guri, ela ficou famosa no mundo, né? Ele ficou famoso porque esse anjo já era famoso, ele trouxe esse peruano, reconstruiu todo ele. Agora, semana passada, eu vi esse guri no casamento dele. Já pensou? Incrível, né? Todo reconstruído, levou esse guri do Peru para a Escócia, operou o guri tudo, e agora eu vejo o guri casando na igreja. Casando ele. Nós vamos agradecer a sua presença e convidamos o senhor para retornar aqui, claro, porque como o prazer senhor é, na realidade, um legado da medicina, né? É um ícone da medicina na área da plástica, da dermatologia, e tem um conhecimento fantástico. E na clínica também. E tem um conhecimento fantástico que teve nas melhores universidades do mundo todo. Conheceu pessoas incríveis também dentro da área da medicina e aprendeu muito. E o senhor tem muito que ensinar também ainda, né? E fui 35 anos médico da Assembleia do Estado. Médico da Assembleia. E na Assembleia do Estado eu não fui cirurgião, não. Lá eu fui médico. Médico clínico. Sim. Eu entrei na Assembleia no segundo ano de medicina. Depois, quando eu me formei, eu fiz um concurso interno e passei para médico. Então, esses políticos todos, não vou dizer nome nenhum, mas eu tenho gente em Brasília, em tudo que é lugar, gente operada por mim. Né? Operada pelo senhor. Nós agradecemos a sua presença, obrigado. Doutor Nelson. Que o senhor venha seguido, já vamos agendar aí as próximas, para nós conversar mais um problema, claro. que é esse problema sério, que é o câncer que está predominando no Brasil, né? A gente trabalhar mais a fundo, poder colocar para a comunidade realmente conhecer como é que ocasiona o câncer, como é que ele vem, se tem algo a ver com a própria alimentação. Quando ele tem que consultar, quem ele tem que consultar. Entendeu? Todos esses detalhes. O agradecimento ao senhor e muito obrigado por estar presente na Summit TV, canal 6 da NET Claro. Muito obrigado. Uma das TVs que mais está crescendo no litoral norte gaúcho, né? Exato. E agradecer novamente ao senhor, eu sei que o senhor tem vários compromissos, muito obrigado pela sua presença. Não, e outra coisa, nós vamos fazer uma combinação agora, porque eu também criei uma TV que está no ar, né? Entendeu? Nós vamos botar as duas TV trabalhando em conjunto. Não, é isso aí, vamos fazer essa parceria que vai dar certo e principalmente vamos criar um quadro sobre medicina na nossa TV aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Summit TV, canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres. Estar conectado vai muito além da tecnologia. É sobre estar pronto para viver cada momento ao máximo. Yasmin, surfista profissional, sabe que cada onda é uma oportunidade e para isso ela precisa de uma conexão de verdade. Com a Digitotal, ela acessa informações precisas e se prepara para o momento perfeito. Porque conexão de verdade não é sobre velocidade, é sobre estar presente nos momentos que importam. Conecte-se sem limites. Viva cada momento com a Digitotal.
Summit TV, canal 6, ao vivo aqui dos estúdios de Torres, mais uma entrevista aí com o pessoal do município de Torres. Hoje vamos entrevistar a Michele Broca, que ela é secretária da Secretaria de Assistência Social aqui do município. Onde está esse movimento, essa questão? Vamos conversar um pouco sobre os mendigos de rua, a questão social e como o município está enfrentando esse problema aqui em Torres. Michele, é uma dificuldade, né, essa questão dos moradores de ruas. Como é que vocês estão vendo essa situação? Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Realmente, assim, o que acontece no município de hoje, né, em Torres? Quando a gente assumiu a secretaria, ali em 1º de janeiro, a gente observou que a própria Secretaria da Assistência Social hoje não trabalhava nenhum meio de criação de política pública para essa população. Mas ela é uma população crescente e que no verão aumenta cada vez mais, mas nada tínhamos para ofertar de efetivo para essa população hoje e para eles conseguirem, né, superar esse processo de saída das ruas. Hoje, na Secretaria, nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que tem ali o serviço de abordagem social, na qual, né, a gente tem uma equipe que faz abordagem com essa população em situação de rua no município e que busca ali vincular esses usuários ao nosso equipamento, onde ali a gente tem psicólogo, assistente social, uma equipe técnica especializada para trabalhar esse contexto dessa população, né? Então, ali, hoje, eles ofertam um atendimento especializado, na qual a gente busca, com essa população, com essas pessoas, a saída e a construção do processo de saída das ruas. Nada tão simples, né? E nada tão fácil também. E também algo que não se consegue a curto prazo, e sim a médio e longo prazo. E junto com essa equipe, a Secretaria tem buscado a construção de políticas públicas efetivas, políticas públicas sólidas, que possam dar sempre uma continuidade no atendimento a essa população. Muitas vezes não é aquilo que a grande maioria quer, né? Porque hoje o pessoal busca por que não retorna para o seu município, por que vem para Torres, não pode ficar nas ruas. E esse não é o contexto geral, né? Essa é a grande pergunta, isso, pessoal. Essa é a grande pergunta. Por que estão aqui? A assistente social não recolhe, o prefeito não leva de volta? Né? A gente não, na verdade, hoje a gente busca cumprir a legalidade dentro da política de assistência, sendo que a população em situação de rua, ela não é algo específico da política de assistência, né? Ela é intersetorial. A gente necessita que outras políticas também trabalhem juntos, que nem saúde, educação, habitação e sim também segurança pública, né, para essa população. Então não é algo específico nosso. Então, pensando nisso, pensando que em amplo, a gente hoje está construindo um comitê a nível, ele já tem a federal, estadual, e a gente precisa construir a nível municipal um comitê, que é o CIAMP Rua, Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua, algo que possa vir a construir, junto com o governo e junto com a sociedade civil, a política municipal da população em situação de rua, né? O meio no qual a gente pode estar ofertando o processo de saída de rua dessas pessoas. E sim, né? A gente vem trabalhando desde o dia que a gente assumiu nessa construção, né? De mostrar isso para a população. Política pública não se constrói a curto prazo, a médio e longo prazo, e a gente vem apresentando isso para o prefeito e construindo junto com ele, né? Política pública também não se constrói sem verba, sem dinheiro, né? E, então, isso a gente também tem construído junto com o nosso prefeito, que mesmo, né, ouvindo tudo que ele ouve das pessoas, e sim, eu entendo, né, o posicionamento de todas as pessoas, ninguém quer na frente da sua casa, na frente do seu comércio, mas todos nós somos corresponsáveis também por essa população enquanto sociedade.
né? Essas pessoas são um reflexo hoje do que a sociedade mostra aí fora, entre preconceito, né, e tudo mais, entre desigualdade. Ele tem normas que vêm, são leis que vêm de Sim, cima, né? Tem a Lei 7.000 e pouco, que regula isso. a permanência deles, a situação deles. Né? O prefeito, claro, ele ouve e acolhe todas, né, as pessoas que estão aí reclamando nas redes sociais, que estão aí exigindo também seus direitos enquanto cidadão, enquanto pessoas que pagam seus impostos, mas ele também segue leis, né, tem que fazer o trabalho da política de assistência, da saúde, da educação, da habitação dentro da legalidade, porque também, né, vem aí sequências de danos. Então, dentro de tudo isso, a gente tenta construir essa política. As pessoas também têm que procurar, ouvir, se informar. No site da prefeitura, a gente vem colocando todas as informações a respeito desse comitê, né? Desde que a gente começou as reuniões, a gente vai apresentar para o prefeito agora o decreto, na qual ele também vai lançar, institulando esse comitê, e vem construindo, né? Hoje a gente busca também esse edital de chamamento público para casa de passagem para a população em situação de rua. Pois é, essa casa de passagem está uma polêmica. A gente vê que os moradores de Torres aqui são contra a casa. O prefeito vai gastar, eu acho que em torno de R$70 mil para uma casa onde a saúde necessita. Só que também tem que entender que a gente não pode, né, secretária, chegar e a pessoa está ali na rua, chegar, retirar, levar, mas vai levar para onde? A lei garante para ele uma assistência à saúde, todas as assistências normais, a Constituição garante pela lei, ainda mais pelo decreto 7.800 e pouco, se eu não me engano, que dá uma garantia para eles. Não é assim que nem o STF falou, chegar e tirar da rua, vai botar onde? Vai levar aonde, hoje, né? Todas as pessoas têm uma garantia de direitos na lei, todas. Então, a gente só tem que buscar o porquê que essa parcela da população está em uma situação de vulnerabilidade tão grande. É o que leva eles a estar nessa situação, né? E o que acontece com essa casa de passagem? As pessoas dizem assim, eu dou um emprego, eles não querem sair da rua. Mas apenas um emprego não é uma única ferramenta para a população, para essa pessoa sair das ruas. A gente precisa entender todo o contexto do que levou essas pessoas a irem para as ruas, a estarem na rua, né? Muitas vezes a gente tem ali a saúde mental comprometida, né? Dependência de álcool e outras drogas, confusão mental. A gente tem ali vínculos familiares rompidos, né? A gente até abordou esses dias uma pessoa que está em situação de rua que perdeu pai e mãe enquanto criança, e ele está desde criança em situação de rua. Hoje ele é um jovem, então ele está há mais de 15 anos em situação de rua, e porque ele perdeu pai e mãe, que era a única base de vida dele. Então, essas pessoas, elas trazem esse contexto, e aí as pessoas dizem, por que não sai da rua, eu te dou um emprego? Mas não é só o emprego que a gente tem que avaliar e fazer esse contorno na vida dessa pessoa, o grau né? que essa pessoa está, né? O que acontece? A gente dá um emprego hoje, ela começa a trabalhar amanhã, e ela vai dormir aonde? Ela vai comer o quê? Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho, toda essa construção. E essa casa de passagem, ela está tipificada nos serviços do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, assim como uma UBS está tipificado no SUS. Então, são ferramentas e equipamentos dentro da política de assistência e que difere da política de saúde, né? A saúde faz ali com o seu orçamento, a sua política, e a assistência faz a mesma coisa. Então, é algo que já é tipificado dentro da política de assistência a nível nacional. Todo o Brasil trabalha assim, todos os estados e todos os municípios. Nas antigas gestões não tinha, né? E o que a gente precisa? E o que hoje também, né? Muitas pessoas acabaram que com essa política que está se criando da população, né? Muitas pessoas não gostam, né? Tiram da zona de conforto, ou digam, vai vir um monte de gente para cá, mais do que já tem. Não. Esse equipamento é uma ferramenta essencial para a equipe técnica fazer o trabalho com essas famílias, com essas pessoas, né? Para sair das ruas, para fazer esse processo de saída das ruas. Todo mundo precisa ter uma casa, uma comida para levantar no outro dia para trabalhar. E hoje, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, em dependência de álcool e outras drogas, têm essa dificuldade de no outro dia acordar cedo para trabalhar, né? Qual era o perfil dessas pessoas? Se vocês têm uma noção de perfil dessas pessoas que estão na rua hoje aqui no nosso município? Isso, hoje enfrentar as ruas não é fácil para eles também, né? A gente vê aí o uso abusivo de álcool e outras drogas no enfrentamento de estar nas ruas, né? E no outro dia
é uma dificuldade enorme para eles também saírem desse processo de drogadição, de álcool e tudo mais, e ir trabalhar. É aí que eu entro. E como é que a senhora vai contratar uma pessoa para trabalhar? A pessoa é alcoólatra, ou ela ou tem influência de outras drogas, ou tem depressão, quando daqui a pouco a pessoa está limpando um vidro e se atira lá de cima. Isso. E aí o que acontece, né? A gente precisa dar uma base também para essas pessoas que estão em situação de rua, enfrentando todas essas dificuldades. Então, a gente está trabalhando com a Secretaria de Saúde no processo de internação para dependência de álcool e outras drogas para quem, né, deseja fazer. O morador que aceita ajuda, isso, no caso, né? Muitos estão nos procurando. É a pergunta que veio agora, o pessoal está pedindo, qual o caminho o morador de rua, por exemplo, ele aceita ajuda, se eles querem ajudar as pessoas que têm empresa, qual é o caminho que tem que seguir? É uma pergunta que veio para nós agora, com quem contatar, com quem falar, e como dar oportunidade de emprego e poder auxiliar essa pessoa que está querendo sair dessa vida de rua. Olha, hoje a gente tenta fazer esse acesso. Quem nos procura, né? E também na abordagem. A gente vai ao encontro dessas pessoas, a gente tenta entender esse contexto. Então, hoje, quem manifesta o interesse de saída das ruas, que a gente hoje, né, a gente já teve 12 pessoas superando as ruas. Então, quem manifesta esse interesse hoje, a gente busca N coisas para estar ofertando, né? Desde a busca de documentos, que essas pessoas não têm documentos, a demora também para se conseguir esses documentos, o encaminhamento para a rede. Então, a gente está aí construindo com o CAPS todo esse processo de saúde mental. As pessoas que estão em situação de rua, que estão nos procurando, que querem se internar para tratamento de álcool e outras drogas, a gente tem feito encaminhamento para o CAPS, e o CAPS tem buscado essas pessoas também, mesmo sendo o CAPS porta de entrada, né, a pessoa tem que ir, eles estão fazendo essa busca, né, até que a gente consiga implantar o consultório na rua, que foi algo que a Secretaria de Saúde registrou hoje no Ministério da Saúde, consultório na rua. Então, a gente está prestes a receber o consultório na rua também, para levar o atendimento na rua para essa população que enfrenta essa dificuldade de buscar o equipamento. E aí a gente tem buscado, junto com o coordenador do CAPS também, e com o médico, e com a segurança pública, eles estão buscando também as pessoas que estão com a saúde mental comprometida, que estão aí nas ruas oferecendo risco para si e para os outros, né, para a internação. A questão da segurança também é bem polêmica, a gente até o tipo de abordagem, as pessoas, a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas falam, e de repente eles vão abordar, claro, alguns às vezes se botam nos policiais, ou começam a discutir, então tem que ter muito cuidado também a questão de abordar o sujeito que está na rua, né? Se isso é uma norma do STF também, às vezes a gente chega à conclusão que é melhor deixar ali do que tu retirar dali e se incomodar. Se você ajuda, vai ter o grupo que vai te ajudar, como o grupo que vai ser contrário e que o município está ajudando. A gente viu, parabenizar o prefeito Delcy por essa atitude, porque a gente não via isso nas gestões anteriores, também a preocupação. E a gente sabe que a preocupação do prefeito também é grande, a sua preocupação também por responder pela assistente social também é grande, de tantos problemas que o nosso município tem para tentar resolver, que já vem de gestões passadas, é uma continuidade, um crescimento da cidade, né, Michele? Então, assim, qual é a maior dificuldade que vocês sentem para agir, para poder trabalhar com esse pessoal de rua ali? Além de tentar fazer a abordagem, alguns não aceitam, como tem essa moça que a gente comentou há pouco também, que tem síndrome do pânico, né, de medo, né, assustada. Então, tu tem uma dificuldade de chegar naquele elemento que está ali dormindo no frio, às vezes passando fome, passando necessidade. Como é que é feita essa abordagem direta quando vocês chegam na pessoa? Tem ali, por exemplo, na frente, vamos pegar um exemplo, né? Tinha um na frente do hospital ali, vocês vão ter que abordar. Como é que é feita essa abordagem? Como é que vocês chegam nesse elemento? Tá. Hoje, a equipe de abordagem, ela não tem dificuldade nenhuma de acesso aos nossos usuários, né? Os nossos usuários ali, a população em situação de rua. O que acontece hoje é que a gente não faz abordagem com a Brigada Militar, com a Segurança Pública, porque o nosso tipo de abordagem da política de assistência, ela é totalmente diferenciada de qualquer outra abordagem, seja ela da saúde, seja ela da segurança pública. O nosso processo ali é de construção de vínculo com aquele usuário ali. Já nos disseram, né, vocês vinculam com bandido. Não, nem toda a população em situação de rua é bandido, né? Então, a gente procura, sim, vincular, porque a gente
precisa, enquanto política de assistência, conhecer o contexto de vida daquele cidadão, o porquê que ele está nas ruas, para a gente tentar construir com ele esse processo de saída das ruas. O que levou ele a estar naquele local ali? Para sim poder fazer esse processo de construção de saída das ruas com eles, que é diferente de uma abordagem da segurança pública e que é diferente da abordagem de saúde também, quando busca esse usuário para uma internação. Então, são contextos diferentes e que a população também tem que entender que funciona assim, que a gente segue leis, né? A gente não está defendendo bandido, né? A gente sabe hoje que 15% da população em situação de rua hoje no Brasil tem passagem pela polícia. Então, a gente tem que ver o outro 85%, o contexto de que por que estão nas ruas. Tentar salvar esses 85%. Para essas pessoas terem os seus direitos também e a gente poder garantir alguma coisa para eles de saída das ruas também. O pessoal está falando aqui também que muito desse pessoal de ruas recebem o tal do cartão cidadão lá, alguns deles eles têm um cartãozinho que eles vão no banco receber, que eles vê essas pessoas recebendo também. Então, elas têm uma receita em si. Na realidade, é um problema, a maioria a gente vê que é um problema familiar, alguma coisa que aconteceu na estrutura daquela família que levou a essa situação, né? Porque eles têm um vencimento, muitos deles têm um cartãozinho, o pessoal está comentando aqui que enxerga eles no banco recebendo, eles têm o dinheiro para o café, têm o dinheiro para o almoço às vezes, né? E não seria de criar algum sistema diferente também, que eles mesmos, não só o município se desse, mas que eles também viessem para o município e também tivessem uma participação, eles entender que é para o bem deles e eles também contribuir, porque eles também têm um valor que eles recebem mensal, alguns deles, como a gente vê algumas pessoas de rua, por incrível que pareça, às vezes tem pessoa ganhando 3 mil reais, né, Michele? 2 mil reais já aconteceu, a gente já viu em Caxias do Sul, não sei como é que está Torres, né? E estão ali na rua, por motivos que a senhora falou, motivos sociais, de família, alguma perda do pai, da mãe, de um filho, né? Tem como contornar essa situação, esse apoio a eles? Porque tem muita gente, inclusive a gente já viu, não sei a situação de Torres, a senhora pode falar, se tem alguém formada na rua, algum grau de instrução maior, porque esses tempos tinha um rapaz ali na frente da Avenida Benjamin, não é Benjamin, é na Bento Gonçalves, dormindo em frente de uma loja, a gente via que ele estava bem apresentado, era um engenheiro formado, dormindo na rua, passando frio. 15 dias depois, ele conseguiu um emprego e foi embora. Essa é uma realidade, assim, que a gente enfrenta ela em todo o país, né? Pessoas que em algum momento se viram perdidas e foram para as ruas, pessoas com empregos garantidos, pessoas concursadas, pessoas formadas, né? Pessoas que tinham uma estabilidade e que muitas vezes perderam tudo e foram buscar nas ruas não essa ajuda, né? Mas esse momento difícil que estavam passando. Nós temos aqui uma pessoa em situação de rua, que hoje também está no PIFET, que é o nosso programa social ali, na qual eles prestam os serviços, a Secretaria de Obras ali, e eles recebem ali o seu salário, porque fazem esse trabalho. E é um programa social da Secretaria de Assistência. E ele manifestou a vontade de cursar uma faculdade, né? E a gente tem feito essa busca de uma bolsa para ele. Ele está no PIFET e ele está na rua, dormindo na rua, porque ele ainda está nesse processo de conseguir se organizar, pagar aluguel e comer ao mesmo tempo, né? Se alimentar com salário mínimo, coisa que não é muito fácil. A gente sabe que em Torres é tudo muito difícil para aluguel e tudo mais. O aluguel vai todo o salário dele, na realidade. Pois é, dele come o quê? Então é nesse processo e essa própria casa de passagem que a gente busca hoje para ajudar essa pessoa a se organizar, né? E lá vai ter toda uma equipe para ajudar ele nesse processo. E sim, né? A gente tem N pessoas na rua, tanto pessoas estudadas com faculdade, quanto pessoas com ensino médio, pessoas não alfabetizadas também. E aí a gente vem nesse processo. Por isso que a gente diz que não é só da assistência, né? Que é intersetorial, que é educação, que é saúde, que é habitação. E é nesse contexto que a gente busca trabalhar com essas pessoas. O que a senhora vê hoje na situação? A senhora é formada em assistência social, né? O que a senhora vê hoje? Qual a maior necessidade que a senhora vê no seu ponto de vista, tendo esse conhecimento de Torres aqui? Qual seria a maior urgência dentro dessa área da assistência social?
Assim, hoje, na secretaria, eu respondo como secretária. Então, né, eu deixo um pouquinho o meu lado técnico. Mas, enquanto avaliação assim, da própria secretaria dentro do serviço social, eu vejo que a gente está nessa construção, né? E que isso me ajudou bastante nessa construção de políticas públicas e de ver que a secretaria realmente não tinha implantado nada para essa população, mas que era uma necessidade urgente ao longo de todos esses anos. Então, sim, a secretaria vem construindo esse processo de políticas públicas, não vem construindo sozinha, vem construindo com a sociedade civil e com outras secretarias também. Né? E eu acho até que eu esqueci de responder ali sobre os benefícios, né? Todos os usuários da política de assistência, eles têm que participar do cadastro único, então eles têm que ter aquele número de identificação social para usar os serviços de assistência. Então, no momento que eles são inseridos nesse cadastro único, eles têm direitos aos benefícios ofertados tanto pelo governo, quanto pelo município, quanto pelo Estado. E alguns deles, em algum momento, recebem essa Bolsa Família, alguma coisa assim, para se organizarem. Né? Não são valores altos, são valores baixos, devido a serem uma única pessoa, né? E não serem mais de família, por exemplo, mas sim, eles recebem, e é um modo que muitas vezes eles conseguem se alimentar, mesmo estando nas ruas, né? E como a senhora vê esse ponto de lidar com esse preconceito que ainda existe dos moradores de rua, né? As pessoas são muito preconceituosas. Tem um morador na frente da casa, a pessoa já liga para retirar da rua, retire daqui, não quero aqui. Como é que vocês estão lidando com esse preconceito aqui dentro do município de Torres? Pelos últimos acontecimentos no município, eu vejo que hoje a população ela aumentou um pouco o nível de medo delas, né? Tá todo mundo com medo, mesmo sendo que a população, a pessoa, né? Tudo que aconteceu aqui em Torres, primeiramente, não foi realizado por uma população em situação de rua, uma pessoa de rua, mas a população em si ficou com medo disso, né? E todos os movimentos que está se gerando a respeito disso está deixando a população insegura. Eu penso que a gente poderia estar, né, assim como a gente está com esse comitê, construir com a sociedade todo esse movimento, né, e mostrar para eles que é possível a gente criar essa política pública da população em situação de rua, não dizendo assim, não vai existir mais população em situação de rua em Torres. Vai. Se eu disser que não, eu estou mentindo, porque ele é um povo, uma população itinerante. Hoje eles estão aqui, amanhã eles estão em Tramandaí, Porto Alegre, e outros vindo e outros indo. Só que enquanto eles estão passando por aqui e estão aqui, a gente tem que construir com eles esse processo, né? Eu não vou te dizer que muitas vezes eu não entendo aquela pessoa que está reclamando porque está na frente do seu comércio. Ninguém quer ir na frente do seu comércio, dessa casa, né? Mas a gente tem que entender todo esse contexto. Às vezes eles chamam a secretaria, a gente faz a abordagem sempre que é nos chamado, a gente faz a abordagem e a gente sempre atende aquela população, aquela pessoa que está na rua. Só que nem sempre é da maneira como as pessoas querem, né? Tira dali e como se virasse fumaça. Esse trabalho que vocês estão fazendo de criar essa casa, né? Também vai trazer o problema daqueles que não querem ir para casa, e você não tem como obrigar a pessoa a ir para lá, não existe isso, né? Se cria uma dificuldade, tá com aquele morador de rua, você está oportunizando para ele, você tem casa, você vai ter um teto para dormir, todo aquele trabalho social que vai envolver um médico, vai envolver um psicólogo para trabalhar aquele elemento, eles têm oportunidade, e tem muitos que não querem. Como é que vai ficar a situação daqueles que não querem? Olha, tem quem não queira sair das ruas? Tem bastante, né, pessoas que não querem sair das ruas, e são N fatores. É a dependência de álcool e outras drogas, né? Porque hoje, para ti ir para uma casa, tudo tem regras, tem normas, assim como na casa da gente. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, né? A gente tem as obrigações da gente, e eles não vão deixar de não ter as suas obrigações também. E quando eles estão nesse processo de dependência, tudo fica mais difícil. Então, por isso que, junto com essa casa, junto com todo esse processo de construção, a gente buscou o consultório na rua, porque a gente também precisa da saúde
né, junto. Então, assim, ó, o tratamento, o ofertar a saúde mental para eles ali, o cuidado com médicos e profissionais, ajuda com que essa pessoa também busque o processo de saída das ruas. Enquanto ele está ali no processo de dependência, tudo fica mais difícil, né? Então, é um conjunto de todas as políticas. E ainda que as igrejas, parabenizar as igrejas aqui de Torres, todas elas, na realidade, fazem um trabalho muito bonito, também ajudando, levando alimentação, procurando levar, a gente vê à noite, às vezes levando cobertor, o pessoal levando aquele café, acho que é a Igreja Abrasa que eu vi, a Brasa faz um trabalho muito bacana aqui, tentando levar esse conforto, né, vendo a necessidade, né, porque a gente vê aquele ser humano passando fome, aí é aquela questão, né, secretária, tem que tirar daqui, ele está aqui, tá, mas agora com essa casa vai ter um lugar para conduzir ele, os que quiserem ir, né? A gente não pode obrigar. Mas que bom que vai ter todo esse auxílio, que vai ter todo esse amparato para eles, né? E quantos dali que de repente a gente não consiga recuperar e daqui a pouco, mais uns anos, está trabalhando, né? E eles mesmos ajudarem também a buscar aqueles que estavam na rua com eles, trazendo para casa, né? Isso é o que a gente vem construindo, né? Tanto que a gente já conseguiu hoje que pessoas, depois que a gente assumiu a secretaria, superassem as ruas em todos os processos, pela busca de emprego, de organização para pagar o seu próprio aluguel e ter a sua própria alimentação e comprar a sua roupa para trabalhar, né? E fazer o tratamento de saúde no CAPS para poder se reorganizar também, saber dos compromissos, de acordar cedo, de cumprir o horário. Tudo isso é importante e tudo isso é quase que a gente tem que ensinar para eles novamente, porque o processo de estar nas ruas é triste. É muitos anos, muito difícil na também, rua, sabe? A mente eles também passam por difícil. traumas também e isso é bem difícil. E também só para salientar ali a nossa casa de passagem, ela vai ter um espaço para 20 usuários, né? Então a gente igual não vai acolher a cidade toda, não tem como. Vai tentar acolher, né? Só que a gente busca entre aqueles 20 o que realmente quer superar as ruas, trabalhar com eles esse processo. Sim. Parabéns ao prefeito Delcy por esse projeto, parabéns à secretária também, por estar preocupada nessa situação. Por isso que eu digo, muitas vezes os secretários têm que vir, eles têm que falar e mostrar o que estão fazendo, que a população olha aquele lado que a mídia coloca, mas não olha o lado que, né, que o que a prefeitura está fazendo, o que a assistente social está fazendo. Parabéns a Michele por esse belíssimo trabalho que está começando a desenvolver aqui, que a gente não tinha, né? E novamente parabéns aí ao prefeito, que tomara que dê certo. Críticas vão vir, né, Michele? Tu não vai conseguir abrigar todos, a quantidade... Com elas que a gente constrói, né? E com elas se vai construindo, né? A Summit TV agradece a sua presença aqui e as portas da TV estão sempre abertas, e quando quiserem vir algum projeto, mostrar algum conteúdo que vocês estão desenvolvendo dentro do município de Torres, a Summit TV, Canal 6, estará aqui de portas abertas, a nossa televisão do Litoral Norte Gaúcho. Obrigada.
Torres, Shopping Rio é pra você. Do seu jeito, seu estilo, Shopping Rio vai te surpreender. Shopping Rio, pra você e sua família. Shopping Rio, bom de comprar todo dia. Shopping Rio, pra você e sua família. Shopping Rio, bom de comprar todo dia. Shopping Rio, tem moda de arrasar. Shopping Rio, é comprar bem e economizar. Shopping Rio, pra você e sua família. Shopping Rio, bom de comprar todo dia. Shopping Rio, tem moda de arrasar. Shopping Rio, é comprar bem e economizar. A Shopping Rio é feita pra você. Tem seu estilo, do seu jeito. Venha se surpreender. Shopping Rio.